Hoje eu chego lembrando que toda história, por mais dura que seja, traz ensinamento para quem sabe escutar. A caminhada de quem viveu nas ruas, conheceu o amor e também a dor, serve como espelho para quem ainda está aprendendo. A narrativa da minha morte enquanto humano carnal, numa quarta-feira de cinzas, marcada por traição e ciúme, não é para glorificar sofrimento, mas para mostrar como emoções sem controle podem levar a consequências irreversíveis. Quando o sentimento se transforma em posse, a razão se perde. O que deveria ser cuidado vira conflito, e o que era afeto passa a ser peso. Esse dia pede reflexão sobre escolhas e atitudes. Olhar para histórias difíceis como alerta, não como destino. Toda dor pode virar aprendizado quando existe consciência. O ciúme começa pequeno, mas cresce em silêncio. No início parece cuidado, depois vira desconfiança e quando ninguém percebe, já tomou conta da mente. O ciúme descontrolado cega. A pessoa deixa de enxergar a verdade e passa a agir guiada pelo medo de perder. Emoções fortes precisam de responsabilidade. Quem não aprende a administrar o que sente, acaba sendo dominado por aquilo que sente. Esse dia pede autoconhecimento e atenção aos próprios sentimentos. Sentimento sem equilíbrio pode se tornar perigo. Tragédias raramente começam de repente. Elas são construídas em pequenos silêncios, mágoas guardadas e conversas que nunca aconteceram. Quando o diálogo morre, o entendimento se afasta. O que não é falado cria distância e abre espaço para desconfiança. A verdade dita com calma evita caminhos escuros. Silêncio acumulado vira peso dentro da relação. Esse dia pede coragem para conversar e clareza para expressar sentimentos antes que eles se tornem conflito. Quem fala com honestidade evita que o silêncio se transforme em arma. A dor não justifica a violência, lembrando que dor não pode ser desculpa para ferir. Sentir tristeza, raiva ou decepção é humano, mas transformar isso em destruição é uma escolha. Muitos atos errados nascem quando a emoção passa a comandar a razão. Responsabilidade emocional é saber parar antes de ultrapassar o limite. Esse dia pede consciência sobre o impacto das próprias ações. Toda escolha deixa marca, por isso é preciso agir com lucidez. Quarta-feira de cinzas. Tempo de refletir e recomeçar. Conectamos a história com o significado da quarta-feira de cinzas. Um momento de pausa, reflexão e humildade diante da vida. As cinzas lembram que tudo passa menos orgulho, raiva e paixões descontroladas. O que permanece é o aprendizado que cada experiência deixa. Recomeçar exige olhar para os erros sem negar o que aconteceu, mas sem carregar culpa para sempre. Esse dia pede silêncio interior e vontade sincera de transformação. Das cinzas nasce a oportunidade de caminhar diferente. Amar sem posse é o verdadeiro caminho em cerro, ensinando que amor não é domínio, não é controle e não é medo constante de perder. Quando existe respeito, existe liberdade. Relação saudável se constrói com confiança e parceria. Ninguém pertence a ninguém. Cada pessoa tem seu próprio caminho e sua própria escolha. Esse dia pede amor maduro, capaz de respeitar limites e preservar a paz. Amar de verdade é caminhar junto sem tentar aprisionar. Quem não cuida das feridas emocionais repete a mesma dor. Muitas tragédias não começam no presente, mas em feridas antigas que nunca foram tratadas. Mágoas acumuladas, inseguranças escondidas e medos não resolvidos acabam influenciando decisões futuras. Quando a pessoa não olha para dentro, ela carrega dores antigas para relações novas. O passado começa a comandar o presente, sem que perceba. Teuma exagerado, desconfiança constante e reação impulsiva. Muitas vezes são sinais de algo que já vinha machucando há muito tempo. Esse dia pede coragem para reconhecer as próprias feridas e buscar cura, em vez de repetir o ciclo. Quem aprende a curar o que sente, deixa de transformar dor em destruição. Orgulho e silêncio abrem caminho para a tragédia. Histórias dolorosas poderiam ter sido diferentes se alguém tivesse cedido um pouco do orgulho. O silêncio cheio de ressentimento pesa mais do que qualquer palavra dita com sinceridade. Quando ninguém quer dar o primeiro passo, a distância cresce mesmo estando perto. O orgulho impede o diálogo e transforma pequenos conflitos em grandes rupturas. Emoções guardadas viram pressão acumulada. E pressão acumulada, quando explode, costuma destruir mais do que construir. Esse dia pede humildade para conversar
antes que o problema se torne maior do que deveria. Quem escolhe o diálogo evita que o orgulho escreva finais que poderiam ser diferentes. Quando a emoção manda, a razão sergipe e cala erros acontecem em poucos segundos, quando a emoção toma o controle e a razão fica em silêncio. Nesses momentos a pessoa não pensa nas consequências, apenas reage. Raiva, medo e ciúme são sentimentos humanos, mas quando não são dominados, acabam dominando quem sente. A mente fecha, o coração acelera e decisões perigosas aparecem. Aprender a respirar, se afastar e esperar o momento certo para agir é sinal de maturidade espiritual. Nem toda resposta precisa ser imediata. Esse dia pede equilíbrio emocional e consciência antes de qualquer atitude tomada no impulso. Quem aprende a dominar o próprio sentimento evita carregar arrependimentos que poderiam durar para sempre. Perdão não apaga o erro, mas interrompe o ciclo. Guardar ódio e culpa mantém a pessoa presa ao mesmo sofrimento. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda o que acontece dentro de quem escolhe perdoar. Perdoar não é concordar com o erro, nem esquecer a dor. É decidir não carregar o peso para o resto da caminhada. Quando o coração se fecha no ressentimento, ele continua revivendo a tragédia todos os dias. Quando se abre para o perdão, começa a libertação. Esse dia pede coragem para soltar aquilo que já feriu demais e não pode ser mudado. Quem escolhe perdoar não justifica o erro, escolhe a própria paz. A vida sempre dá sinais. Antes da queda, quase toda dor grande vem acompanhada de pequenos avisos. Antes, mudança no comportamento, silêncio diferente, tensa ao know-over, sinais que muitas vezes são ignorados. Quando a pessoa escolhe não enxergar o que já está acontecendo, o problema cresce em silêncio até ficar difícil de controlar. Aprender a perceber sinais é um ato de cuidado com a própria vida e com quem está ao redor. Atenção, evita decisões impulsivas e caminhos sem volta. Esse dia pede presença e sensibilidade para perceber o que está sendo mostrado antes que seja tarde. Quem aprende a ler os sinais evita cair onde já havia aviso. Todo fim traz a chance de um partido novo. Começo mesmo, as histórias mais tristes carregam uma oportunidade de transformação para quem fica. O fim não precisa ser apenas dor, pode ser consciência. A quarta-feira de cinzas fala exatamente disso. Reconhecer a fragilidade da vida e escolher viver de forma mais consciente. Quando se aprende com o passado, ele deixa de ser peso e passa a ser direção. O erro vira ensinamento. Esse dia pede humildade para recomeçar diferente, com mais maturidade e menos impulso. Das cinzas nasce a possibilidade de uma nova postura, mais leve e mais sábia. No silêncio da noite, lembrando que toda história humana carrega luz e sombra. Amores intensos, caminhos cruzados e escolhas feitas no calor da emoção deixam marcas que o tempo não apaga, mas ensina a compreender. Hoje, a palavra é de despedida. Não de julgamento, não de raiva, mas de aprendizado. Porque quando a vida termina em dor, o que fica para os que seguem é a responsabilidade de transformar tragédia em consciência. Hoje sigo meu caminho espiritual, levando comigo a história que vivi, os erros e as verdades que só o tempo e o plano maior conseguem compreender. Na espiritualidade, cada alma responde por seus passos e encontra seu próprio aprendizado. Que o adeus não seja peso, mas libertação. Que o passado encontre descanso e que nenhum sentimento permaneça preso à dor. O que foi vivido permanece como lição, não como corrente. Hoje olho para frente e ensino. Amor sem equilíbrio machuca, paixão sem consciência destrói, mas o aprendizado verdadeiro transforma tudo em sabedoria. Que haja paz para quem partiu, que haja paz para quem ficou, que a estrada siga mais leve, com respeito, memória e entendimento. Saravá. Sigamos em paz no plano espiritual. E que a vida ensine aos que ficam a amar com mais consciência, mais respeito e mais verdade. Que esta quarta-feira de cinzas seja um tempo de consciência e aprendizado. Que toda a dor se transforme em sabedoria e que nenhum sentimento ultrapasse o limite do respeito. Saravá! Que seu Zé Pilintra traga clareza, equilíbrio e maturidade para que o amor seja sempre caminho de construção e nunca de destruição.